Olá, eu sou a Aline Rodrigues, da Periferia em Movimento, uma versão de voz já de 2020, mas hoje a gente vai falar sobre o balanço desse ano. Esse é o último programa, né, de 4 programas aí que a gente vem nessa caminhada, de experimento, de conversas boas, importantes. E hoje a gente chama, né, a gente quer falar, trazer olhares, né, de povos da floresta, as periferias urbanas, fazer essa reflexão mais ampla, né, muito mais ampla do que a gente costuma ver, de retrospectivas na televisão aberta, enfim, balanços rasos. O convite aqui é a gente mergulhar um pouco mais, ampliar um pouco mais a nossa percepção sobre esse ano de 2019, que foi intenso. E aí a gente escolhe trazer 2 pessoas aqui para conversar, para trazer os seus olhares sobre esse ano e também conversar sobre o que a gente pode imaginar, se preparar, prever para o ano que daqui a pouco está aí, 2020. Então nós convidamos Glória Maria, ela que tem 20 anos, produtora cultural, jornalista e produtora na área de cinema. É uma das organizadoras do coletivo Anarcoletiva e cofundadora da Batalha do Paraisópolis, projeto que tem o objetivo de trabalhar com a educação informal e literatura marginal em uma das maiores favelas de São Paulo, da cidade de São Paulo. Está acompanhando ativamente o caso do massacre promovido recentemente pelo Estado no baile da 17, certo? Então, muito obrigada, Glória, por estar aqui com a gente e contribuir com esse balanço aí. Eu que agradeço o convite de vocês, gente. Valeu. E aí a gente também chamou o Olívio como complemento aí dessa conversa, né, pra gente somar essa conversa. Olívio Jecupé é filósofo, escritor e morador há mais de 20 anos da aldeia Guarani, em Biá, Crucutu. Falei certo, Olívio? Isso, aldeia Crucutu. Perfeito. E aí localizada em Parelheiros, extremo sul da nossa cidade de São Paulo. Na aldeia, o Olívio é uma das lideranças e participou de lutas, né, e ainda participa, né, mas participou de lutas aí de conquistas importantes de direitos, como a implantação de postos de saúde indígena e o Centro de Educação e Cultura Indígena, o CECI. Ele publicou também diversos livros sobre pedagogia guarani, de literatura nativa. Então o papo aqui vai ser bom, são 2 pessoas aí que têm uma caminhada importante e que se encontram aqui nesse desafio que eu trago para vocês. E já fazendo a primeira pergunta, lembrando que vou começar com as perguntas aqui, mas quem tiver aqui perguntas para contribuir, manda pra gente pelo Facebook, pelo nosso Zap, beleza? Então vamos lá, pros 2, hein? Vocês concordam com a percepção de que esse ano foi atípico, olhando para os últimos anos aí? E se sim ou se não, como é que vocês, o que vocês listariam assim de coisas que se destacariam, assim, de acontecimentos que afetaram o dia a dia de vocês e das pessoas que estão em volta de vocês? Eu acho que esse ano foi um bom, principalmente esse mês de dezembro. Eu acho que está sendo um dos meses mais marcantes. Mas como eu estou trampando na área de cultura, e é uma coisa que eu trabalho, a questão dos projetos, a questão da batalha, a coletiva, eu acho que a questão dos cortes nas culturas tem sido um murro, assim, sabe, dos projetos independentes que estão fazendo tudo na guerrilha. E esse último mês, né, que foi dia 1º de dezembro, já começamos muito mal com o massacre de Paraisópolis. E foi uma coisa muito pesada, assim, tá sendo uma coisa muito difícil, sabe? Tá sendo uma luta uma carga muito forte, assim, para se carregar e tentar resolver. São muitas demandas, né? Para além das marchas, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para que a gente possa pedir justiça, que haja justiça, né? E recorrer pela vida dos nossos jovens, né? Porque além do massacre que teve, a gente ainda tem uns enquadros cabulosos dentro da quebrada, né? A ameaça de morte ainda rola, a ameaça dos moradores ainda tá rolando, e a gente não pode se calar diante disso, né? E aí, Olívio? Então, eu falo assim que para nós já começou em 1500, né? Então a gente vive sofrendo desde 1500. Então todo ano é a mesma coisa. Agora, o que eu posso dizer que 2019, eu acredito que foi uma coisa muito ruim para nós indígenas, não só para nós indígenas, mas para todo mundo, porque a gente está sofrendo muito, porque eu acho que nunca teve um presidente tão ruim como a gente está tendo hoje. Um
cara que causa ódio, incentiva o ódio, quer destruir tudo. Então eu acho que 2019 começou péssimo para nós, porque sempre foi ruim desde 1500, mas desse 2019 foi péssimo, porque no dia 1º de janeiro o presidente já vai e já assina um decreto contra as comunidades indígenas, que já tenta derrubar todas as questões. Então a gente está perdendo muitos direitos que eles chegam, quer tirar a CESAI, quer tirar o poder da FUNAI, quer cancelar as demarcações das terras indígenas. Então 2019 foi péssimo, mas nem por isso os povos indígenas no Brasil pararam de lutar, porque desde 1500 a gente luta e não é por causa de um Bolsonaro que a gente vai parar a luta. Então a gente tem que continuar lutando para que 2020 a gente possa dar mais continuidade, porque a luta não para. Deixa eu trazer uma provocação aqui para vocês, né? Se pensar nesse cenário que a Glória traz, da juventude periférica, do alívio da luta indígena, por quê? Porque alguns povos são perseguidos, enfim, cobrados, são silenciados, né? O que, na opinião de vocês, assim, não haveria possibilidade desse poder continuar existindo, né, na mão de poucos, mas que não tivesse um impacto extremamente negativo, né, no restante da população? Assim, porque, na opinião de vocês, pesa sobre a juventude periférica, pesa sobre os indígenas, né, essas decisões, porque são a escolha dessa parcela das sociedades? Eu acredito, assim, olhando pelo lado do hip hop, que é uma coisa que eu estou muito inserida, e porque a juventude é quem está falando sobre a opressão policial, né? É a juventude que leva em quadro, é a juventude que está sendo assassinada, a juventude preta periférica, né? Que está passando por essas questões, porque enquadra todos os dias, né? Já é vivência. Então, nós acabamos sendo alvos, né? Toda a questão histórica, racista, né? Patriarcal, mas pelo fato de a gente estar ali nas letras do rap, mostrando o nosso subjetivo, o que a gente passa, né? O que a mulher preta passa, o que um homem preto passa, sabe? O que a população pobre está passando. O folclore, né? Você pensar nas histórias que contam da população indígena, pintam muito como um povo passivo. Pelo contrário, né, Olívio? Assim, foi um movimento de luta, né? Como você traz desde 1500, que não começa em 2019, eu já querendo, né? Parece às vezes que a gente retrocedeu mesmo, mas é 2019. E é isso, assim, por que essa perseguição, por que essa, né, e esse movimento... Então, eu vejo assim, o Freud, se ele estivesse aqui hoje, daí ele ia morrer traumatizado, né, porque a coisa está feia. Então, o que acontece? A sociedade, ela está vivendo uma época muito triste, que é uma doença de racismo muito forte. Então, o negro sofre, o índio sofre. Então, o que acontece? Tem um preconceito desde 1500 contra nós, e esse preconceito agora está sendo pregado na cara dura mesmo, porque é sempre aquele discurso que o índio é vagabundo, que o índio não faz nada. E eu falo, gente, mas nós não somos vagabundos, nós trabalhamos, só que nós trabalhamos do nosso jeito, você entendeu? E daí, quando os brancos chegam na aldeia, eu sempre falo assim, mas vocês são trabalhadores, eu fico bravo, vocês ficam brigando aí para diminuir a carga horária. Não, vocês são trabalhadores, vocês têm que aumentar. De 8 horas, vocês querem baixar para 6? Não, o certo era 16, porque vocês são trabalhadores. Vocês não falam que nós somos vagabundos? E eu falo que vocês são trabalhadores. Então, existe um preconceito muito forte, porque fala que a gente não faz nada. Eu falei, claro que a gente faz. Quando a gente está aqui no meio da floresta, a gente está fazendo aquilo que os brancos não fazem. Qual é a diferença? É que nós não fazemos nada, então a floresta aumenta. E o que os brancos fazem? Trabalham demais e destrói a floresta. Então eles não valorizam o índio. Então quando a gente não está fazendo nada, a gente está trabalhando. Porque quando a gente está ali, a gente não está destruindo a floresta. E eu sempre falo para a sociedade, o que o mundo mais precisa hoje, no momento? Oxigênio. E o índio, no mundo da América, dá oxigênio para os brancos de graça. E os brancos continuam falando que nós somos vagabundos. Teve um ritual, quer dizer, teve uma reunião esses dias atrás em Madrid, e foi difícil, porque o rico ele não quer gastar um tostão pelo bem. E o cara está sabendo que o aquecimento global pode matar todo mundo, e o cara não quer gastar, você entendeu? E o índio não gasta nada, o índio fica ali. A floresta no continente da América,
só existe oxigênio por causa dos povos indígenas, ninguém valoriza, e nós somos vagabundos, você entendeu? E os grandes fazendeiros destroem tudo, você vai em fazendas, que é destruído tudo, você não vê, só vê canavial, cana, ou às vezes criação de gado. Então o que acontece? Esses brancos são trabalhadores e nós somos vagabundos, então o mundo está precisando de melhorar o aquecimento global, então demarca as terras indígenas. Quanto mais terra demarcar no continente da América, mais floresta vai ter, porque os brancos vão destruir, porque eles não vão fazer o que a gente faz. Então eu até dou um conselho para os brancos em geral, seja vagabundo como nós então, que daí o mundo vai ser salvo. Sim, já ser vagabundo, né? Então vamos lá todos. Então, assim como eu sou branca, convido a todos que nos assistem, né? Essa branquitude que está na zona de conforto, que parece conforto, né? É um conforto ilusório, mas sim, talvez em algum momento, e talvez esse ano, em alguns, assim, água batendo a bunda, né? Deu uma desestabilizada e uma repensada, talvez. Acho que fica esse convite aí mesmo de repensar. E aí me contem, assim, como é que é pra vocês, né? Se vê num ano, assim, numa levada, lógico que às vezes é muito lento o processo, né, de conquista, às vezes, geralmente, a conquista de direitos, o processo é lento, né? Você olha para as gerações, você pensar de 1500 para cá, você pensar da sua família, né, das pessoas à sua volta, e essas gerações, como é que foi essa conquista, né, de direitos aos poucos. E aí, 2019, isso que vocês trouxeram, né, da tirada de alguns direitos que foram conquistados, mesmo que ainda não suficientes. Como é que foi para vocês, e aí muito do dia a dia de vocês, de decidir onde é que eu preciso estar, né? Onde é que eu preciso priorizar estar, qual vai ser a luta que eu vou defender agora, apesar de serem várias, né? De serem várias a ser defendidas ali, de mostrar que estamos perdendo. Vocês pensaram nisso? Vocês foram talvez em alguma onda que levou vocês, enfim, uma necessidade imediata? O meu movimento sempre foi do rap, né? Sempre foi com a galera da minha idade, também tem uma galera mais velha do movimento que tá dos anos 90, que a galera das antigas, que a gente veio aprendendo. Então a prioridade sempre foi trabalhar com a educação, né? Através da literatura marginal, e entender como é que a gente pode trabalhar com a nossa linguagem, né? Tinha um professor que eu conheci que ele falou que os alunos do quarto ano não estavam prestando atenção na aula e estavam rimando, né? Aí eu falei assim, que da hora, porque a gente pode fazer uma oficina com rimas através do seu tema, do tema que você está trabalhando, né? Porque existem maneiras e maneiras de saberes, maneiras e maneiras de aprender. E como é que a gente pode trabalhar com hip hop, né? Porque é isso que a gente ouve, né? Que está passando em qualquer lugar, tá passando Mano Brown, sabe? Então, é aprender a ressignificar muitas coisas, né? Muitas lutas, muitos conhecimentos, muitos saberes, muitas maneiras de ensinar. Então, eu tenho ido muito para esse lado, né? E o lado também de ser uma mulher negra e estar à frente de uma batalha, né? Que os protagonistas, a maioria são homens, né? E tentar também, com um projeto de literatura, trazer mais mulheres, né? Porque tem umas minas que ficam intimidadas, né? E aí a gente está tentando também caminhar e trazer mais mulheres para o movimento de rap para estar falando ali, né? Que é muito importante. Então, de certa forma, tem algumas frentes que acaba assim. E tem a maternidade também, que é outra coisa muito pesada, assim, de discutir, né? Tanto que a gente está querendo criar uma roda de estragado feminino pra gente falar sobre a questão de maternidade que, é muita treta. E é isso. Tem que concordar. Então, eu sou escritor e eu comecei a escrever em 1984 e era engraçado que naquela época a gente não conhecia escritores indígenas, então foi uma época que eu vivi uma vivência diferente, mas eu fico muito feliz hoje que hoje a gente tem muitos escritores indígenas, que daquela época para cá houve uma grande mudança. Então hoje a gente tem uma literatura nativa em que os livros de autores indígenas estão chegando nessa escola, que é uma forma muito boa de conscientização, né? Então as editoras elas começaram a abrir um caminho melhor para que nós, autores indígenas, pudéssemos chegar lá dentro, porque antigamente a gente não tinha espaço. Então eu espero que 2020 possa trazer melhoria ainda mais, para que possam surgir outros escritores, né? Porque antigamente a gente não tinha escola nas aldeias, então o índio não estudava, não lia, Hoje, como a gente tem escola,
É importante que os próprios indígenas das aldeias possam escrever sua própria história, porque a gente não quer ler história da cidade. Porque senão a criança, porque na aldeia, a criança ela aprende a cultura indígena. Então, como é a nossa aldeia Guarani, então a cultura, a criança desde pequenininha ela já aprende a cultura Guarani. Se ela começar a ler o livro que vem da cidade, ela perde um pouco da cultura. Então, por isso que é importante hoje o surgimento de escritores indígenas. E isso foi bom, porque hoje no Brasil a gente tem, em todo canto do Brasil você encontra índios escritores, né? Vou dar um exemplo. Eu sou escritor, comecei a escrever na década de 1984. Nós temos uma grande escritora, poetisa, que é a Eliane Potiguara, do Rio de Janeiro. Temos uma grande escritora, chama Vangrica Ngang, que é lá do Rio Grande do Sul. É uma grande escritora, também é ilustradora. Na Amazonas a gente tem a Márcia Cambeba, que é uma grande escritora também, cantora. Depois a gente tem na Amazonas também o Iaguaré, que é um escritor muito bom, ilustrador também. Os caras são talentosos, porque além de escritor é ilustrador, né? Então a gente vê várias pessoas hoje no Brasil escrevendo livros. E eu fico contente que agora, talvez no final desse mês agora, ou começo de 2020, eu estou para lançar um livro agora numa editora chamada Editora Sintra, que vai ser o primeiro livro do Brasil publicado por uma família indígena. Então vai ter o texto meu, da minha mulher, e do Jecupé, do Verá e do Tumpã. São 3 filhos meu homem, que são filhos homens, e eles vão lançar um livro, uma antologia comigo. Então acho que vai ser o primeiro livro do Brasil de uma família indígena. Então isso é bom por quê? Porque a sociedade vai começar a ler uma história contada pelo próprio índio. Sim. Nossa, e é isso, né, que você trouxe, você citou aldeias diferentes, né, de territórios diferentes. E quando a gente fala, né, do jornalismo que a gente faz, que a gente entende que quanto mais pessoas fazerem o que a gente está propondo a se fazer, melhor, né? Então, quanto mais pessoas publicarem, né, não é um entendimento de, se outra pessoa escreveu, não vai comprar o meu livro, vai comprar o dela, né? Isso, pelo contrário, né? Acho que é de ter cada representante, né, num território. E você entende dessa forma também, pensando no movimento de batalhas, que você tem uma batalha que traz o nome do seu território, né? E o quanto é importante ter esse nome, o quanto é importante que tenha essa e que tenha outras em outros territórios agora. Batalha do Paraisópolis, que a gente vai fazer a página, não lembro, né? É tipo assim, Batalha de Paraisópolis, não, vai ser do, porque é nossa, é propriedade nossa, o protagonismo é nosso, quem vai estar falando somos nós, quem vai estar escrevendo a linguagem somos nós, né? É muito importante, é uma grande importância. Eu lembro quando eu estava fazendo jornalismo, é a primeira vez que eu me inscrevi no curso, eu falei, que estranho, né? Jornalismo. Pensava assim que era uma coisa muito elitista e pá, e aí depois mano, jornalismo qualquer pessoa pode fazer, todo mundo pode escrever sua narrativa, sabe? É uma grande importância cada um se expressar na escrita, sabe? Mostrar a sua história a partir do seu ponto de vista, né? Que a gente está cansado das mesmas narrativas da galera elitista, da galera branca que não vive aquilo, né? Que a gente está escrevendo, que a gente está escrevendo letras de música, né? Que a gente está cantando, que a gente está fazendo rimas, então é de grande importância esse protagonismo e escrever a nossa história, né? E vocês percebem que porque eu acho que é uma conquista, né, ter esses espaços de produção, né, de saberes, na literatura, né, em outros formatos, na música. Mas vocês ainda percebem um desafio de convencer, pensando em trazer a literatura indígena no mesmo pé das outras literaturas, da literatura branca, por exemplo, né, do fazer música, do produzir num evento, né? Ou para vocês já é percebido, assim, já é reconhecido a qualidade, né, o valor, assim, a contribuição? Eu acho que é um desafio ainda. Eu lembro que eu estava fazendo uma batalha, a gente tem muita dificuldade de espaço lá em Paraisópolis, que a gente não tem calçada, né? E tinha um espaço que a gente estava que tinha uma galera adulta dos prédios que estava jogando ovo na gente, parafuso, a água, enfim. E aí a gente tentou trocar ideia com a síndica de lá, né? Só que ela pegou e falou assim que o que a gente estava fazendo não ia mudar nada, porque os Racionais não mudaram nada, sabe?
E eu falei, gente, que absurdo, sabe? Então a gente tem essa dificuldade, às vezes com as pessoas do próprio território, né, de entender qual a importância de uma batalha, qual o impacto que isso tem no território, sabe? Qual a importância de eventos culturais, de expressões artísticas dentro da comunidade. E muita gente ainda não entende, sabe? E aí entra outro trabalho, o trabalho de conversar com o morador, de conversar com a Dona Maria, de conversar com o seu Zé do bar, para eles entenderem a importância que isso faz na vida dos nossos jovens, né? Então, ainda a gente ainda tem um grande problema na comunicação, assim, sabe? É isso. Mas então não é o meio do caminho, Olivia, porque quando você traz a questão da indígena, né, da escrita, né, da publicação de livros, se aproxima de uma lógica branca, né, porque a gente tem uma tradição indígena da oralidade, né, isso funciona, né, super bem, assim, de geração para geração, mas é uma estratégia de marcar território, de mostrar a sua narrativa, também trazer para a escrita, né. Então, às vezes as pessoas criticam a gente porque falam que a literatura não é coisa do índio, porque o índio é contador de história oral. Eu falo assim, bom, o que acontece é o seguinte, é que os brancos roubaram nós a vida toda, e agora que o índio começa a escrever, fala que nós não temos que contar história. E eu falo, gente, agora que nós estamos escrevendo, aí que nós temos que mostrar para a sociedade que agora sim vocês vão ver uma história verdadeira. Porque eu até criei uma literatura chamada literatura nativa. Literatura nativa é aquilo que o índio vive, conhece e acredita. Então, quando ele vai escrever uma história, ele escreve com o pensamento do povo dele, que é diferente. Escrever sobre o índio, escreve desde 1500, desde Pero Vaz de Caminha, vive falando mal do índio, fala mal da gente. Então, vem os bandeirantes, vem todo mundo falando mal do índio, e as histórias vão criando romances e ficções, sem as pessoas conhecerem o índio. No Brasil, nós temos 350 nações diferentes uma da outra. Cada nação tem sua cultura. Então, as pessoas, quando vão escrever um livro sobre um índio, um romance, uma poesia, um conto, qualquer coisa, eles criam um monte de mistura. E essa mistura, eu vejo como uma coisa que atrapalha, faz com que a sociedade crie mais preconceito contra o índio. Então, nós estamos aqui para conscientizar a sociedade através da literatura nativa. E hoje, porque nós sempre fomos criticados, desde 1500 é assim, e hoje nós temos grandes cantores de rap indígena que estão lutando em defesa do seu povo, cantando rap. Ah, mas o rap não é de vocês. Eu falo, não, mas a mandioca não é de vocês, o amendoim não é de vocês, o guaraná não é de vocês, a rede não é de vocês, o açaí não é de vocês, o Brasil não é de vocês, e a gente não está cobrando de vocês. Então o que vocês vão falar? Vamos trocar? Vamos cada um pegar o seu para ver quem fica com quem. Eles não entendem. Então nós estamos hoje com cantores de rap, inclusive o meu filho, o Kunumi MC, está com 2 CD que fala sobre demarcação. Ué, é uma forma de defesa. Então, por que está errado? Não tem nada errado não. Então o meu filho conheceu o Mano Brown, conheceu o Criolo, conheceu essa turminha, e incentivou ele. Então isso é bom, porque vai usar uma coisa que não é nossa, mas que vai fazer bem. Então eu gosto muito do rap hoje por causa do meu filho, que antigamente eu tinha medo, porque o rap sempre foi uma coisa assim assustadora, porque eu pregava pro povo que era uma coisa perigosa, né? Hoje eu vejo que a melhor música e letra que existe são rap. É se aproximar para repensar. Conscientização mesmo. E aí pensando, voltando específico para esse ano, né, que eu acho que tudo culmina nesse 2019, e tudo que vocês estão trazendo, né, acho que são consequências aí que a gente enxerga sendo gritante, né, pessoas que começam a não ter vergonha, não ter medo de mostrar o seu preconceito, né, a partir de uma liderança que a gente tem no país de que incentiva isso, né, mas como é que tem sido para vocês, acho que por esse movimento que você traz, né, de se aproximar de outras linguagens e tal, como é que foi esse ano para vocês, alguns desafios, vocês passaram por isso, de puxa, agora eu vou ter que dialogar com um grupo que eu não tinha costume, que eu não tinha facilidade, que eu não queria dialogar, mas para que a gente consiga continuar fazendo o que a gente faz, né? Vocês precisaram se aproximar, assim, de pessoas, de grupos, de territórios que... Na panfletagem da marcha do dia 14, a gente panfletou 2 dias, né, da semana, antes da marcha. E foi um desafio sair e conversar com os moradores, panfletar e conversar com os moradores, porque grande parte do Paraisópolis são nordestinos, né?
E eu fiquei pensando, gente, a primeira coisa que eu tenho que ter é paciência, porque cada um tem uma perspectiva de vida, né? Cada um tem uma vivência, cada um tem uma história. E como é que eu vou falar sobre a questão do genocídio para eles, né? Como é que eu vou falar sobre a questão da perca dos direitos? E aí a gente conseguiu algumas manhas, né? Eu comecei, por exemplo, com o preço da carne. O trabalhador já ficou revoltado por causa dos churrascos de fim de ano que não vai ter, sabe? E é verdade que a carne tá R$50, tá absurdo mesmo. E aí eu comecei com o senhor do bar também, e aí da carne eu fui pra questão do genocídio, e foi caminhando com paciência, né, pra conseguir essa proximidade, e aí eles conseguiram compreender, né, porque às vezes a gente chega no trabalhador, o embate, né, e a gente não tá nesse momento de embate com nós mesmos, né, nós estamos no momento de aproximar, ressignificar muita coisa, ter paciência pra conseguir trazer o trabalhador para que a gente possa lutar juntos, senão a gente vai continuar morrendo. E é engraçado que ela está falando, que eu lembrei de uma matéria esses dias atrás, que na época da escravidão, o negro, aos 65 anos de idade, ele ganhava o direito de liberdade. Então foi criada uma lei tão safada, que ele sabia que nenhum negro conseguia sobreviver até os 65 anos. Até os 40 já começava a morrer. Então morria todo mundo. Era difícil você encontrar um negro com 60 anos. Então aos 65 morria. E hoje veio para nós a aposentadoria aos 65 anos. Aos 65 anos é a época que as pessoas começam a morrer. Porque daí quando ele vai se aposentar vem aquele monte de doença, aí pega todo mundo. Por isso que você vê um monte de gente aí nos hospitais, porque as pessoas não têm uma vida boa, passam a vida toda trabalhando, porque o corpo da gente é igual uma máquina. Entendeu? Quando vai ficando velho, você começa a ver os batidos, barulho. Então, quando a gente completa 65 anos, olha, aí vem coisas graves, vem doença, e aí as pessoas não têm dinheiro, daí vai aposentar para quê? Para morrer. Lembrando daquele dado que mostra que a galera da periferia morre 20 anos antes do que a galera dos bairros novos, né? A galera do bairro novo vive 20 anos a mais que nós, né? Isso é a soma de coisas. Por essa questão, a questão é complexa, né? Eu, por exemplo, tenho uma alimentação péssima, assim. Então, minha vida é muito corrida, às vezes eu passei, tipo, anos e anos da minha vida, por questão de ser corrida, por questão financeira, sem tomar café da manhã, sem almoçar. Eu só jantava. Quando eu saí de casa por questão de violência doméstica, e aí eu tava num trampo, tava num curso, ganhava uma bolsa, e aí eu trampava de manhã e à noite eu estudava. E aí eu tinha minha filha ainda, né? Então era, tipo, muito corrida. Aí o aluguel quem desconto, aí a minha filha 100, e aí, tipo, já tinha ido praticamente o dinheiro todo, e aí eu não tinha dinheiro pra me alimentar. O que me salvava era a comida da escola do estado, que também, né, a merenda também está sendo cortada das crianças. Então, mano, o que salva a vida de muitas crianças, tem criança que só vai pra escola pra comer, sabe? Então também foi uma realidade minha, foi o que eu passei. Então são várias coisas, desde a alimentação, a estresse, a ansiedade, a depressão, sabe? A falta de lazer, né? A repressão policial. Então tudo isso influencia que a gente morra mais cedo, né? E é um desafio, porque vocês falaram, né, dessa aproximação com pessoas que estão próximas e que às vezes são convencidas pela mídia de que, os indígenas, né, acho que tem que seguir esse caminho, enfim, tem que adotar a cultura que não é sua, né, a juventude precisa aceitar que esse é o caminho, essa é a única alternativa de caminho de vida, né, e aí vocês falaram dessa paciência, você falou dessa paciência de conversa com pessoas próximas. Agora, é mais complexo conversar com pessoas que estão distantes dessa realidade, né? Que estão em outros territórios, com outros... que a gente fala, né? Quando a gente fala de privilégios, são pessoas que estão acessando os direitos, que era para todos, né? Então, o privilégio não é só puramente privilégio, ele está acessando um direito que era para todo mundo acessar. Né? Que isso é muito grave, né? E vocês experimentam isso, assim, de conscientizar as pessoas que estão totalmente descoladas da realidade que vocês vivem, e o quanto é importante a gente experimentar, falar, ou não é o momento, assim? O que vocês acham? Então, como Paraisópolis tem aquela imagem absurda do lado do Morumbi, nós estamos próximos dessa galera, a gente frequenta, tipo, a maioria do pessoal do Paraisópolis frequenta o shopping de Jardim Sul, né? Então, é muito difícil, assim, né, tentar ter esse diálogo com eles, porque, mano, a galera se acha superior, né? A galera se acha superior, tanto que, tipo, lá no Etelvina, tem o Etelvina, que é a escola estadual, e o Maria Zilda, e de frente tem os prédios do Clube Life, né?
A galera de lá, quando eu estudava, não sei como que tá agora, mas a galera dos prédios, eles tacavam ovos, tacavam garrafas de água nos alunos, porque tava fazendo barulho, sendo que a escola tá lá há muito tempo. E é uma escola, gente, a escola tá toda, tem criança, tem adolescente, saem à noite, e a galera queria fazer um abaixo-assinado pra tirar a escola de lá, pra fazer um parque pra eles, sabe? Então fica muito difícil dialogar se tem pessoas, mano, que quer pisar nas pessoas, que se acham superior, né? Então isso meio que atrapalha muito, sabe? Então eu acho muito mais fácil a gente conversar e trabalhar com o trabalhador, né, em questão dessas lutas, para depois a gente chegar a essa outra galera, né, que não tá muito afim de saber das nossas dores do que a gente passa. Então, o Brasil, eu fico assim impressionado porque existe uma riqueza para poucos e muita gente pobre. Então, o que acontece? A desigualdade era uma coisa assim tão triste, porque se houvesse uma igualdade, haveria uma coisa melhor para todo mundo. Você diminuiria, você vê, por exemplo, falar de assalto, violência, assassinato, essas coisas existem por causa da desigualdade. Porque se você tivesse uma igualdade melhor, as pessoas iam ter mais acesso à escola. Mas só que daí, depois o rico fica reclamando que está tendo muita violência no Brasil. Não, então lute para que tenha melhoria. Então é um absurdo você ver essas coisas quando eu vejo na televisão, quando você é de lá, a gente vê Paraisópolis e do lado aquelas mansões, grandes prédios, como pode um negócio desse, né? E para nós indígenas, é uma coisa impressionante que a gente percebe que desde 1500 as coisas acontecem. Por quê? Porque o Brasil, como o branco tem o costume de falar que foi descoberto, né? E a gente tem o costume de falar que não, que o Brasil foi invadido. Então, o que acontece? O Brasil, a gente teve um azar desgramado, que além de ser roubado, os portugueses só trouxeram ladrão com eles, né? Ninguém queria vir. Então, por isso que o Brasil é um país de corrupção doida. Então, não consegue resolver o problema há séculos. Porque quem governou o Brasil desde 1500 foram os ladrões. Porque quando Pedro Álvares Cabral vem para o Brasil, ninguém queria vir para cá. O que eu vou fazer no mato? É igual você pegar um cara que é empresário, mora lá no Morumbi, tem um baita shopping que é dele, e daí você fala para ele ir para Amazonas. Ele não vai, ele já está acostumado aqui na cidade. Então você vai em Portugal, os caras tinham suas lojinhas. Quem vai querer sair de Portugal para vir no Brasil? Naquela época não tinha nem noção do que tinha aqui, que era só mato. Mas daí eles vão e negociam com os ladrões. É o seguinte, vocês vão com nós, e daí vocês vão ter o direito de ganhar liberdade. Então eles vêm e trazem os ladrões para cá, e eles iniciam. Então o Brasil virou um país de corrupção, porque foi roubado. Então o Brasil foi roubado mesmo, não foi descoberto, por causa dos ladrões. E esse jogo, né, também, quando escravos são libertos, né, e é colocado como algo positivo, trazem os europeus para trabalhar. Isso, e quem era escravo continua num cenário de não ter trabalho, não ter espaço, né, não ter direito à terra também, porque são leis que são criadas para que isso seja bloqueado e que continue na mão, né, dos europeus que lá atrás invadiram, né, o território. Sim, eles desde 1500 é sempre a mesma coisa. Então você vê, por exemplo, os brancos, você pega aqui na região do Brasil, mesmo onde eu moro mesmo, a gente não vai falar mal deles, mas vamos falar. Então, eu moro na aldeia que nós moramos, tem um bairro chamado Colônia. E daí as pessoas não têm noção por que chama Colônia. Colônia é homenagem aos alemães. Então, Dom Pedro II, espero que ele não levante lá do túmulo dele, porque se levantar já enterra ele de novo. O que acontece? Ele fez uma maior sacanagem. Então ele chegou, eles queriam, falaram para os alemães virem para cá que eles iam dar terra para eles. É como se fosse fazer reforma agrária. Então o que acontece? Eles começam a trazer os alemães para cá, porque eles viram que o Brasil estava crescendo demais, a negritude estava governando em populações. Então eles começam, vamos tentar trazer os europeus para cá para ver se branqueia um pouco mais, para branquear. Então eles vão e trazem os alemães para a nossa região lá, que chama Colônia. Só que os alemães vieram e não deu certo na terra lá, e plantou e não deu certo. Eles foram embora para o Rio Grande do Sul e Jundiaí, né? Então, os brancos é complicado, porque eles vão criando um jeito de racismo, que eles vêm tentando sempre, desde o passado sempre foi assim. Então a gente tem que conscientizar o branco, porque o branco, ele é maluco da cabeça. Não fala isso para eles não, mas é. É uma doideira, né? Porque, enfim, vem nessa zona de conforto que é histórica, né? Não é de agora, não é desse ano, que puxa, agora, né, estão falando o que eu acho, agora eu posso manifestar. Isso é histórico, estrutural, né? Que a gente fala do racismo estrutural, né?
enfim, igual às vezes é engraçado quando as crianças chegam lá na aldeia, porque as crianças na aldeia, lá só fala Guarani, né? Então as crianças brincam, e às vezes vem criancinha da cidade, de escola, trazer crianças da idade deles, e vão brincar com nossas crianças, eles não entendem nem português, não fala português, não entende Guarani, nem Guarani não entende português na hora, né? Só que as crianças, eles conversam sem entender, só com um gesto. Então isso é importante, você perceber que a criança, ela não tem preconceito. Então a sociedade vai fazendo com que quando ele crescer, você tem que educar o branco, que o branco é diferente do negro, o negro é diferente do índio, então vai causando preconceito. Então se a gente fazer um trabalho desde pequeno com a criança não tem vergonha. Porque, por exemplo, você vê um loirinho segurando na mão de uma criança de 3 anos, que é negrinho, normal. Só que daí, quando cresce, a criança vai sendo educado a ter vergonha dele, porque ele é negro, ele já começa a se afastar. Então, o racismo é uma coisa mal educada, então tem que ser educada, para daí diminuir esse racismo, porque o racismo é uma coisa que vem há séculos. Então, a questão do racismo foi criada pelos brancos, você entendeu? O branco criou o racismo, então isso é coisa antiga. Se você pegar a história antiga, lá desde séculos e séculos, você pode olhar que os brancos estão sempre dominando, porque eles criaram a teoria de que eles são o superior, e não existe superioridade, existe desigualdade de pensamento. Sim. Você fala muito também disso, assim, né, Glória, da educação, né, de atuar, pensar a educação, enfim, estar nas escolas. Você, inclusive, quando teve a ocupação das escolas, né, você fez parte desse movimento, marcou essa presença de necessidade que era sua, né, mas que também serviria para todos que utilizariam a escola daí para frente, né. E como é que é entender, assim, para você depois também o livro, como é que é entender de que a luta é longa, né, e que por viver isso você assume isso, que, puxa, não vai ser amanhã que eu vou resolver, né? Então lá atrás você lutou pelas escolas, hoje em dia tem outros cenários da escola que precisa ser pautado também, de qualidade. A gente tem terceirização do ensino infantil fortemente acontecendo, né? E a precarização das outras escolas, para que daqui a pouco justifique também ensino fundamental 1, 2, enfim, médio. E que a luta continua, talvez daqui a pouco vai ter quem vai, né, ocupar as escolas novamente, sim, né? Então, eu sempre tento trazer muito mais jovens para que a gente possa unir forças, né? Eu acho que é um dos primeiros passos, porque você sempre dá as caras, é muito pesado, é muita responsabilidade e também é muito perigoso, né? Então, o trabalho que a gente sempre tenta fazer é explicar para aquele jovem qual a importância, né, da gente lutar pelaquela escola, qual a importância para as próximas gerações, para o irmão dele, para os filhos deles. Então, sempre é fazer esse trabalho com os jovens, que o jovem é muito mais fácil de lidar, muito mais fácil de trabalhar, né? A gente está muito em processos iguais, processos parecidos, né? Coisas em comum. Então, a gente sempre tenta trabalhar em trazê-los, né? Para que a gente possa explicar a importância da educação, né? E o porquê ela não funciona, né? Porque esse modelo educacional que é feito para sermos máquinas, não para pensarmos, né? Não funciona. Então, essa é uma das coisas que eu trabalhei bastante nas escolas, né? Eu terminei o ensino médio há 2 anos e as ocupações me ensinou muito mais, as ocupações e a vivência na rua me ensinou muito mais do que as aulas que eu tive, né? Porque as aulas que eu tive eram precárias, assim, a gente passava 3 horários sem aula, assim, às vezes não tinha água na escola, então era tudo muito precário. A vivência na rua, ocupar as escolas e nós, alunos, formular, tipo, uma maneira que a gente vai aprender foi uma das coisas que salvou muito, sabe? E foi um boom também na vida de muitos jovens, de início de entender o mundo em outra perspectiva. Uma perspectiva de luta, de resistência, de muita dor, sabe? De muito sangue, mas que é necessário a gente estar de pés e juntos para que a gente possa, né, transformar esse espaço. E vocês têm essa lógica de pensar a educação bem diferente, né, o livro. As crianças terem a escolha de estar, né, na sala de aula e em algum momento sair, também ter vivências externas, né, ter o próprio CECI, né, que é o espaço em que as crianças da primeira infância passam a frequentar, né.
E uma coisa bem interessante que eu ouvi uma vez da Gerá, que é uma liderança, a Gerá Guarani, da Tenondé Porã, aldeia também de Parelheiros, e que ela falou, né, vocês já viram hospitais, hospícios não, perdão, já viram prisões nas aldeias? Nós não temos prisões, né? Nós não temos várias estruturas que a sociedade branca impõe, né, de critérios ou grades nas escolas, né? Enfim, várias lógicas que não são adotadas e que mesmo assim, né, vocês conseguem desenvolver a educação, os jovens estão aprendendo, estão se desenvolvendo na escola, né? Sim. Não adotando essa lógica que argumenta o que é necessário, né? Então, hoje em dia a gente tem escola nas aldeias, então às vezes as pessoas não entendem ou acham que o índio está atrasado nessa questão. Eu falo, não, a gente está... Uma coisa importante é que você, por exemplo, foi criada a lei que as escolas fossem criadas dentro da aldeia, então foi um lucro muito bom. E hoje também a gente que os professores fossem da aldeia, porque a criança ela tem que escutar as pessoas da aldeia, não é trazer um cara, mas o cara é formado na USP, não, isso aí não serve para nós. Porque se ele vai trabalhar na aldeia, a primeira coisa, ele fala Guarani? Não, então não serve. Mas ele é da USP. Não, da USP não quer dizer nada. Tem que ser alguém da aldeia que tenha cultura, porque a cultura ela é pregada no dia a dia. Então por isso que é importante a escola ser criada dentro da aldeia, os professores ser da aldeia. Depois o CECI, que foi criado nas 3 aldeias de São Paulo, Curucutu, Tenondé Porã e Jaraguá, foi um projeto que a gente criou no ano de 2000 e a gente não tinha dinheiro para construir. E daí, por sorte, na época da Marta Suplicy, a Marta Suplicy acolheu esse projeto nosso e foi construído o CECI. Então o CECI foi uma coisa tão simples que se tornou um grande centro cultural das 3 aldeias de São Paulo e até hoje, e ele é registrado como creche. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender porque é registrado como creche, chega lá e não vê que é creche. Por quê? Porque a criança fica solta, a criança é igual passarinho, ninguém segura, ele fica voando. Então os monitores ficam lá na aldeia trabalhando, sentado. Se é na cidade, não, na cidade tem tudo uma regra, entendeu? Tem que ficar de olho na criança, porque senão a criança pode cair, a criança pode não sei o quê, a criança pode fugir, pode ir para a rua, pode ser sequestrada. Na aldeia não, na aldeia a criança fica tranquila. Então isso é importante para nós, porque a criança nossa ela já tem a educação principal, que é o ritual que acontece à noite. Então isso é uma forma de educação e a escola entra como segundo plano para dar continuidade na educação. Então a gente está levando a vida, né? Então a gente fica feliz de saber que hoje tem escola na aldeia e temos o CECI e temos o postinho de saúde também, mas temos o pajé também, que o pajé faz a parte religiosa e daí se ele indicar para ir para o médico, vai para o médico. Então a gente tem que saber aproveitar tudo, né? Para viver nesse mundo complicado, né? Deixa eu até fazer uma correção, que na hora que eu fui resgatar da memória o que a Gerá trouxe, né? Ela não citou hospícios, eu acho que é até um termo que deve ser usado, né? A gente tem serviços hoje de saúde mental, exatamente asilo, porque daí essa percepção, né, de olhar para a escola diferente e também o respeito aos mais velhos, né? As pessoas que já têm uma experiência e que nas aldeias assumem um papel diferente do que a gente vê na sociedade, né? Imposta da cultura branca, né? Que é isolar os mais velhos, né? Das pessoas mais experientes, enfim, já viveram, não são mais produtivos, logo não tem mais o valor. E as etnias indígenas têm muito a nos ensinar nesse sentido de reconhecimento, de que é importante a gente aprender, inclusive para não fazer os mesmos erros, né? Que a gente comentou, novos erros. E, enfim, que a gente já avance, né, na caminhada. Então, falando esse negócio da idade, né, eu tenho, por isso que eu lembrei do asilo, porque eu acho que deve ser essa palavra que esqueceu, porque o meu sogro está lá, ele mora comigo, então tem a minha casa, tem meus filhos que moram do lado, daí meu sogro mora sozinho na casinha dele, ele acende a fogueirinha dele, né, ele está com, às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, meu avô já tem 80 anos, um ano de experiência. Eu falei, nossa, qual é a idade do meu sogro? Eu falei, quantos anos tem? Eu tenho 103. Já está na parte da idade dele, né? Está acompanhando.
Olha lá, se a nossa geração chegar até os 80, viu? Então, e aí até uma pergunta que eu faço a vocês, assim, as estatísticas mostram, né, de como você trouxe, quem tá na periferia vive menos, né? E você olha para outras culturas, né, que nos ensinam de que é possível, mas você tem que cuidar do dia a dia, né, para que você consiga chegar. E como romper essa lógica, né? Como é que vocês têm rompido, por exemplo, até principalmente Glória, como é que você tem rompido essa lógica? Você falou de alimentação, poxa, é muito boa e tal. Mas você pensa nesse... tem umas brechas que você consegue Então, cuidar? eu ainda não rompi ainda, mas eu estou nessa caminhada. Acho que é uma das prioridades, na verdade, na minha vida. Essa questão de ter um horário o horário certo de alimentação, o horário certo de acordar, o horário certo de fazer um exercício, porque eu tô super sedentária, faz tipo, muito tempo que eu não sei o que é fazer uma caminhada, né? Que a gente sempre tá na agitação, né? E a gente acaba ficando doente por qualquer coisa. Aqui em São Paulo, não sou de São Paulo, né? Sou de Brasília. Lá o clima é outro, é muito sol. Aqui quando esfria eu já fico doente. Minha imunidade é muito baixa, né? Então esse é um dos próximos passos, assim, é a questão de se cuidar, né? Essa questão do autocuidado que é muito importante para que a gente vá à luta, porque não tem como a gente lutar se a gente está doente, né? Se a gente está cansado, se a gente só tem água na geladeira, sem condições. Então, engraçado que eu brinco às vezes que eu falo que assim, dia atrás veio uma matéria do IBGE, que eles falam assim que o brasileiro agora está vivendo mais, né? Agora ele está vivendo até os, em geral no Brasil, aos 79 anos, né? Daí eu falei assim, caramba, eu não passou lá na casa do meu sogro está com 103 anos, então esqueceram dele. Mas daí o que acontece? O Brasil, eu sempre fico pensando assim, por que os brasileiros morrem mais cedo, né? Porque eles comem mal, dormem mal e pensam mal, né? Então, esse é o problema do brasileiro. Porque as pessoas, eles têm que, para viver, você tem que viver uma coisa simples. E os brasileiros não vivem simples. Tanto rico quanto pobre. Não pensa não que o rico também, ele come mal, né? Por mais que eles comem caviar, às vezes, Tem mas jeito eles para se comem mal. alimentar e tempo. Então, o que acontece? O brasileiro, eu sempre falo assim, o que falta para o brasileiro? Você sabe por que tem muita gente nos hospitais? Porque os brasileiros não se cuidam. No dia que os brasileiros se cuidar, os hospitais vão estar vazios. Você entendeu? É coisa simples. Então, está cheio de remédio na nossa frente. Para o povo é tudo mato. Você entendeu? Eu sempre falo, lá na minha casa, a gente, minha mulher ela gosta de carpir, e se quer ver, cortar um mato. Ali ela falou, cara, ela começa a chorar, porque ela falou, cara, cortou o remédio. Então está cheio de mato, o mato é remédio, e as pessoas não usam. Então, se eles perceberem, a pessoa hoje ela levanta e ela faz duas coisas, toma café e leite e pão. Isso é o costume brasileiro. Então as pessoas não sabem o que é um chá de camomila, não sabem o que é um chá de picão, não sabem o que é um chá de capim-santo, não sabem nada dessas coisas. Então, minha mulher, como ela mexe muito com remédio, então ela está sempre fazendo um chá diferente, e faz, se não é para morrer, eu estou tomando. Então, o que acontece? Ontem mesmo ela resolveu estar lá carpindo, daí ela pegou e é conhecido na cidade chamado, como que é, acho que é Erva de São João, né? E daí ela já falou, vai lá e põe lá para fazer. Daí eu fiz o chá e dei para todo mundo, dei para as crianças, dei para mim, dei para o meu sogro. Então, o que acontece? Daí eu dei para todo mundo, porque ele é um remédio para verme. Então, as pessoas estão acostumadas só com remédio de farmácia. Remédio de farmácia, ela cura uma coisa e traz outra doença. Agora, remédio do mato, não. Remédio do mato não tem contraindicação. Então, isso que está faltando no brasileiro. Tem que tomar remédio natural sempre, com uma coisa diária, igual a gente toma café, igual a gente come comida. Às vezes, quando eu lembro, eu sempre faço assim, ó. Eu ponho 3 cabeças de alho, descasco a folhinha e ponho num copo grande e deixo aquelas 3 coisas, ponho água. Daí quando é à noite, porque eu gosto muito de beber água à noite, daí quando eu vou dormir, eu bebo a água toda. Aquele gosto, mas é ruim. Não, ruim é você morrer. Você entendeu? Aquilo é doce. Precisa alguns segundos ali. Gostoso. Lembrando dessa questão do agrotóxico, né, que aumentou bastante, assim. Então, uma das coisas que incentivam, que marcou 2019 mesmo. Também marcou. E é uma das coisas que eu tenho pensado muito sobre essa questão das medicinas naturais, né? As medicinas da floresta, quanto que a gente precisa estudar e trazer isso. Às vezes também eu odeio tomar remédio, né? Às
vezes eu tomo um chazinho de capim santo também, que ajuda, um boldo quando eu tô com dor no estômago. Então a gente precisa estudar, né? Porque a natureza ela já tem tudo pra gente se curar. Né? A gente que inventa a moda e a questão da indústria farmacêutica de querer lucrar, sendo que nós temos a cura aí da natureza, né? Então, Glória, acho que você pode se cobrar um pouco menos, você já tem um apoio das ervas muito legal. E acho que tudo tem um começo, né? Eu também não conheço muitas, né? Que você cita aqui. E que é uma proposta, inclusive, a gente pode pensar que é uma estratégia mesmo de sobrevivência, né? Porque a gente morre ali instantaneamente, né, por uma ação policial, o cenário que a gente teve recentemente, que é recorrente, mas a gente também morre aos poucos, né, por esse cenário que você falou, de estilo da vida mesmo que você traz para sua vida ou você nega para o seu dia a dia, né? Então, a modernidade, ela fez com que a sociedade perdesse todos os conhecimentos. Quando eu era pequenininho, eu lembro que no Paraná, que eu sou do interior do Paraná, e era engraçado porque todo mundo, os brancos também, era igual o índio, eles tinham conhecimento de árvores, hoje ninguém sabe mais. Então as pessoas, eles foram perdendo as crenças e abandonando tudo. Eu lembro quando eu era pequeno, é engraçado, a criança está doente, eles correm para o médico, vai fazer filho. Eu falei, mas que perda de tempo, que tem que fazer igual a gente faz lá na aldeia, ainda faz até hoje, né? A gente vai para o pajé. Na cidade, eles iam para o benzedor. Vai no benzedor, o benzedor vai curar. Então, eu acho engraçado que as pessoas faziam uma coisa antiga que o povo não sabe mais. Eles vão pegar a criança que está chorando, está tendo algum problema. Então, o que eles faziam? Eles pegavam a criança e os benzedores, era engraçado que eles pegavam uma fita, eles mediam o tamanho do pé da criança, as coisas. E era engraçado que eles ponhavam um fio assim, a medida certinho, daí você ia no outro pé, o fio ultrapassava. Daí depois que vencia, media de novo o pé, estava igualzinho. Era assim que funcionava. Então as coisas parou e entrou na modernidade, só vai farmácia e médico, farmácia e médico. Então as pessoas têm que voltar ao passado. Os remédios estão aqui no dia a dia. Um benzedor é o remédio, o pajé é o remédio. Então a criança nossa quando está doente, primeiro vai chamar o pajé. Porque o pajé vai benzer, vai tirar as coisas ruins, de repente vai indicar um remedinho. Então é assim, não precisa ir para o médico. Tudo é médico. Eu fico impressionado, dia atrás eu vi as pessoas ficam desesperadas, porque lá em Paraisópolis fechou o hospital, e daí fica um desespero, porque vão tudo para outro lugar, lá no Campo Limpo. Eu falei, gente, se tivesse pensado em outras coisas, tem a segunda solução, remédios para lá, benzedor, só que as pessoas perderam a confiança, deixaram, e achando que a solução é aquilo, é o remédio da farmácia, do hospital. Talvez você já esteja respondendo a última pergunta aqui, a gente está caminhando para o final do nosso programa, realmente passa rápido. Que o que vocês esperam e como é que vocês acham que a gente tem que se preparar, pensando no que se conclui desse ano e o que pode vir o ano que vem. O ano que vem, lembrando que a gente tem eleições, mas a gente não pode se ater somente a esse momento, né? Que lá no fim do ano, enfim, lógico que já tem toda uma mobilização, mas o que fazer desse ano todo, né? Que começa aí em janeiro, para se preparar, enfim, e aí pensando em consideração, a gente caminhando para... Eu acredito muito nessa questão do autoconhecimento, do autocuidado, dessa questão das medicinas, que é muito importante, né? Porque o tempo todo a gente está com ansiedade, hoje a gente está com depressão, e é muito importante que a gente se cuide para que a gente continue a luta. Em relação às lutas, eu acho que é importante a gente conversar e criar proximidade com nossas comunidades, com nossos trabalhadores, entender eles, ter mesmo essa questão do afeto, que é uma das coisas que eu acho importante, esse desenvolvimento do afeto, para que a gente desenvolva empatia, né? Porque eu acredito que os sentimentos de empatia, amor e outra coisa que a gente precisa são programações mentais, né? Na minha percepção é isso. E isso são trabalhos, né? São trabalhos. E eu acho que é isso, né? A gente ressignificar muita coisa, porque às vezes o trabalhador está muito cansado do mesmo discurso, da mesma tecla, né? Então a gente tem que pensar em estratégias de lutas, de trabalhos. E por fim é isso, o autocuidado é tudo. Então, eu espero que 2020 seja um ano que a gente possa recuperar os direitos que a gente já perdeu em 2019, que foi a pior coisa que aconteceu no Brasil até o dia de hoje. Então a gente consiga recuperar de volta a questão dos negros, a questão dos indígenas, periferia,
todo mundo consiga recuperar, porque a gente está vivendo uma época muito triste. Tantas coisas boas que estavam aí está sendo destruída. E também espero que a demarcação das terras indígenas possa acontecer. Também espero que 2020 muitos outros autores indígenas possam ir surgindo e que possa ter sorte também nas publicações, porque eu acho que a literatura nativa ela tem que chegar nas escolas para conscientizar os professores, porque os professores no Brasil nós temos um problema muito sério. Eles sabem pouco sobre o índio e quando eles falam, a gente fica assustado. Então, é melhor nem falar. É melhor não falar. Então a gente fica assustado. Então é bom procurar livros de autores indígenas para que a gente possa conscientizar essa sociedade. Porque não adianta falar, mas antes falava sobre o índio, antes de existir a Lei 11.645. Então antes já falava. E hoje continua falando, mas só que tem que falar sério, tem que falar a verdade, tem que saber. Então, professores do Brasil, procurem autores indígenas, inclusive procurem meus livros, porque estou aí na linha também, sou escritor, tenho 18 livros publicados, e em 2020 eu espero que vocês possam conhecer meu livro de Em Família, né? Eu e meus filhos e minha mulher, que eu espero que vai ser um livro muito bom, que são histórias guarani muito gostosas de ser lida. Então 2020, sucesso para todo mundo. Muito obrigada aos dois. Espero que em 2020 a gente siga caminhando próximas, né? Porque para nós faz todo sentido, para mim, Aline, faz todo sentido. E lembrando que a gente vai ter a nossa retrospectiva, então acompanhe nas nossas redes sociais. A gente também vai dar o nosso olhar, que combina muito com o que vocês trouxeram aqui hoje, mas uma retomada do que a gente publicou, né, de conteúdo em 2019, para ajudar todo mundo aí nesse balanço, nesse preparo, para se programar para o próximo ano. Bom, esse é o último programa do ano, né, a Quebra das Ideias. A gente volta em fevereiro, lembrando que esse programa é viabilizado por uma política pública, fruto de luta, né, de mais de uma década aí, de implantação já, e que a gente luta para não perder, como é citado aí alguns direitos que a gente perdeu esse ano. Então o programa financia a realização desse programa, um curso que a gente vai ter o ano que vem também, acompanha as nossas redes. E na nossa equipe, além de mim, Aline Rodrigues, a gente tem interpretação em Libras, que hoje a Fabiana não pôde estar com a gente, Fabiana Godoy, mas esteve nos demais programas e marcou pra gente, né, 2019, a gente ter acessibilidade em Libras da nossa comunicação. Na câmera, Pedro Ariel Salvador, no áudio, Paulo Cruz, na produção, Thiago Borges, Laís Diogo e na articulação do território, Wilson Oliveira. Essa é a nossa grande equipe que viabiliza tudo que a gente faz e faz com que a gente consiga fazer esse papo muito importante, muito significativo com vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou e cuidem do próximo ano, se responsabilizem aí da sua contribuição para as coisas ficarem diferentes, beleza? Até mais, tchau, tchau.